partícula nenhuma circulando aqui para valer, tá certo? E tem aqui uma representação pictórica com a qual a gente se acostumou e com a qual é confortável pensar. É confortável pensar que isso aqui é um processo que realmente está acontecendo, tá certo? Confortável pensar isso. Agora, isso aqui está realmente acontecendo? Resposta: não sei. Como é que eu posso saber alguma coisa em física? Fazendo experiência. Qual é a experiência que eu faço para detectar isso? Nenhuma. Tá certo? A minha experiência já é isso. Eu estou detectando a partícula aqui e aqui. Não aqui. Eu não estou mexendo com ela aqui, nesse meio. Eu estou observando ela aqui no início e aqui no final. Tá certo? Então, guardem na memória essa história. Flutuação do vácuo é importante. O nome flutuação do vácuo se refere a uma coisa que você calcula, você pode mostrar, exibir uma fórmula matemática para falar disso, mas o nome flutuação do vácuo traz dentro dele um preconceito, uma ideia de que você pode observar esse negócio, e você não pode. Essas flutuações são inobserváveis. O fator 1 sobre n é o desconto dessas flutuações do seu funcional gerador. Então, mais uma regra de Feynman agora, tá certo? Toda vez que eu tiver um gráfico assim, onde eu tenho um pedaço do gráfico que não está conectado a nenhum ponto externo, esse pedaço de vácuo é chamado de bolha de gráfico, é chamado de bolha de vácuo, tá certo? O fator de normalização vai mandar embora essa bolha de vácuo. Então, eu já nem perco tempo montando esse gráfico lá nas minhas regras de Feynman. Por quê? Porque a constante de normalização vai jogar ele fora. Tá certo? Então, se eu for escrever o G2, né, eu escrevo direto isso aqui porque esse cara aqui já não envolve a contribuição de bolha do vácuo. Eu vi um artigo de cosmologia, eles usam esses gráficos para calcular uma contribuição disso para a constante cosmológica. Eles não jogam isso fora e calculam. Tem sentido fazer esse tipo de coisa? Isso você, essa é uma das maiores sacanagens da física moderna. Você tem que lembrar que você está numa teoria de campos em espaços curvos. Você não está quantizando a gravitação. Você está quantizando, por exemplo, um campo escalar sobre um espaço curvo. O seu espaço curvo é representado por uma métrica. A métrica é um campo externo. Então você está injetando energia e momento dentro do seu sistema. Então, tudo bem. Aí você vai ver. Se você põe de um lado, você tira do outro. Não tem problema. Certo? Agora, o que eu chamei de grande, isso não é sacanagem nenhuma. Isso aí pode ser feito tranquilamente, etc. O problema é você obter o resultado disso e o seu resultado discordar dos dados experimentais em 120 ordens de grandeza. Esse é o problema. Né? Aí, como o seu resultado discorda dos dados experimentais em 120 ordens de grandeza, você fala, os dados experimentais estão errados. Certo? Isso é uma postura de teórico, né? Entende? Aí você diz, então, o problema é o seguinte, a conta teórica está certa, é claro, né? Que eu preciso da energia escura, que ela vai cancelar essas 120 ordens de grandeza e trazer a constante cosmológica para o valor experimental dela. Certo? E aí você tem toda uma busca pela energia escura e todo um monte de gente dizendo que energia escura é o santo graal da física moderna. No duro, a energia escura está baseada nisso, nessa coisa grosseira que eu acabei de falar. Você faz uma conta usando teoria de campos em espaços curvos, que você não sabe renormalizar direito. Você obtém um resultado 120 ordens de grandeza maior do que a constante cosmológica observada atualmente. A constante cosmológica é diferente de zero e é observada. O universo não está em expansão acelerada, então tem uma constante cosmológica. Tá certo? E aí você, arrogantemente, você diz que quem está errado é a natureza. Entende?
Não, cara, você tem que olhar e revisar a sua teoria de campo do espaço curvo. Entende? O problema é teu, o problema não é da natureza. A natureza está lá, entendeu? Se virando. Entendeu? Quem está falando isso para vocês não sou eu. Eu estou convencido disso porque eu li um artigo de um cara chamado Rovelli. Né? Rovelli é um cara que é o papa da Loop Quantum Gravity. Né? O Rovelli escreveu isso, vocês podem procurar. É uma nota breve, né, dele, saiu no Archive. Bota lá o nome do Rovelli, vai dando uma garimpada lá. O Rovelli só escreve artigos quilométricos. Então, quando tiver um de 4 páginas, é que deve ser esse. Né? E ele faz, nessas 4 páginas, ele argumenta contra todos os argumentos que dizem que tem que existir energia escura. E, para mim, o principal argumento que ele derruba é esse aí. Entende? É a conta que a teoria de campos faz, que dá origem a uma constante cosmológica brutalmente diferente da constante cosmológica que você mede. Certo? Sendo assim, mais condescendente ainda, né? Há dúvidas até sobre a tal constante cosmológica. Né? O pessoal de gravitação, aqui eu estou invadindo brutalmente a seara da Ciori. Né? Dá até vergonha de falar essas coisas na frente da Ciori. Tá? Mas o pessoal de cosmologia, uma parte deles pelo menos, alega que medir redshift não é talvez a coisa mais segura para você ter uma noção do afastamento das galáxias. Você deveria criticar a própria medida do redshift como uma medida de distância, vamos dizer assim, ou de velocidade, né, das coisas. Né? Aí já é uma seara da qual eu realmente não entendo nada, mas eu escutei esse papo por aí, estou passando para frente. Quer dizer, quando você fala que existe uma constante cosmológica na natureza, você está confiando que você pode medir distâncias usando redshifts. Tá certo? Se você tiver uma crítica a isso, você está num ponto anterior ainda. Você pode até falar, olha, não tem constante cosmológica nenhuma, e o meu problema é um problema observacional, estou com as grandezas observacionais erradas. Tem gente que pensa assim. Né? Tem gente que fala, não, tudo bem, tem eu aceito as medidas usando os redshifts, etc. Mas eu, mais do que isso, eu aceito que a constante cosmológica é a que a gente mede. Né? Então, se eu tenho uma discrepância em relação à teoria de campo do espaço curvo, eu tenho que resolver com a teoria de campo do espaço curvo, e não com a natureza. A energia escura é proposta para dar conta dessa diferença. Tá certo? Leia um artigo do Rovelli, muito engraçado. Acreditando, não acreditando em energia escura, é bom ter vários lados da questão na cabeça. Né? Não sei se você falou do redshift, tem a ver mais com a aceleração da expansão, e não com a expansão em si. Né? A expansão em si, eu acho que os caras observaram empiricamente. Eu acho que as pessoas concordam acho que é uma concordância generalizada que tem expansão. O problema é que tem expansão acelerada. Então é isso, galera. Ela é em 0 minutos.